conectados com a palavra de Deus e conectadinha com as mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo no canal de YouTube, na página, no Instagram, conectados com a palavra de Deus. Em continuação do estudo, hoje eu quero falar sobre as servas de Caifás. No livro de Mateus, o capítulo 26, os versículos 56 em diante, nós vamos encontrar essa história. Uma história muito importante. É sobre o julgamento de Jesus. E Pedro estava nessa história. E nós vamos falar sobre os dois lados. O lado de Pedro e a história das servas de Caifás. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e se aproximando dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Vamos entender um pouquinho essa história. A importância desse julgamento. Aonde que terminou-se que foi Barrabás, foi solto e prenderam e Jesus foi crucificado. E Jesus tinha falado para Pedro que Pedro ia negar ele. Já era madrugada, escuro, uma multidão grande ali. Pedro estava suando, nervoso, porque ele demonstrou algo ali. Porque ele acabou chamando a atenção dessas duas servas de Caifás. E ali começaram, então, umas picuinhas, tititi. E elas começaram a rir, fazer fofoquinhas e até mesmo incitando uma briga, uma vingança, ali problemas. Porque ela chegou para ele e perguntou: Tu não é aquele que estava com Jesus, o Galileu? E infelizmente nessa passagem, nesse cenário, categoricamente Pedro negou a Cristo. Ele teve o seu pecado mais grave, com certeza, gravíssimo, porque ele negou que tivesse alguma coisa com Jesus. E isso, com certeza, deve ter martirizado a sua vida. Podemos supor que as criadas se divertiram com tudo isso, porque estavam ali com risos, com fofoquinha, até mesmo uma forma de levantar um clima de violência e vingança, porque elas começaram a falar ali um com as outras, ou com os outros que estavam ali. Aquele era Pedro, ele estava com o Galileu, e ele negou antes que o galo cantasse. Jesus tinha falado que ele ia negar. Então nós vemos o pecado gravíssimo que Pedro cometeu. Mas também vemos que essas duas empregadas, elas também não perceberam o seu próprio pecado. Porque incitando ali, tentando formar um clima de violência e vingança, tentando ali com foquinhas e risos, também elas estavam pecando. Mas, infelizmente, existem pessoas assim, que falam, fazem suas fofoquinhas, seus titi, tudo pensando que está tudo normal, que está tudo bem, voltam para suas casas e está tudo certo. Mas, infelizmente, elas também cometem pecado. Podemos ver que Pedro, ele cometeu um pecado gravíssimo, mas ele foi perdoado por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ele foi perdoado. Porque Pedro é aquele que Jesus falou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. E aí Jesus falou para ele: então cuida das minhas ovelhinhas. Porque Pedro pecou realmente contra Deus. Foi, quem sabe, o seu pecado mais grave. Mas ele foi perdoado por Cristo. E Cristo deixou as suas ovelhinhas aos cuidados de Cristo. Pedro, aleluia. Pedro foi aquele que, quando ele pregou, depois que Jesus foi para os céus, depois do dia do Pentecoste, que todos foram batizados com o Espírito Santo, ele foi pregar. Diz a palavra de Deus que mais de 3 mil almas, mais ou menos, ali naquele dia foram salvos. Alguns ainda ali falavam que estão embriagados, né? Porque no meio da tarde, lá, não lembro a hora, mas eles começaram a comentar, estavam embriagados, porque estavam todos falando em língua, mas eles não estavam embriagados.
eles estavam falando em línguas, estavam sendo cheios do poder de Deus. E ele pregou e mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então, o que eu aprendo com essa história? Que as servas de Caifás, as servas de Satanás, sempre vai existir. Alguém que te aponte o dedo no dia que você errar, o dia que você pecou. Quem sabe hoje você caiu, você pecou gravemente. Mas Deus conhece o teu coração, você está arrependido, porque Pedro se arrependeu. Eu não sei se essas servas de Caifás se arrependeram, foram para Jesus, pediram perdão, mas eu sei da história de Pedro. E eu sei que elas fizeram coisas erradas. E infelizmente hoje nós encontramos. Eu tenho uma história para contar. Quando eu vim para a igreja de Fraiburgo, a Assembleia de Deus, um pastor chegou para mim e falou para nós na igreja, no culto. Ele falou: você conhece o teu pastor quando você está no culto adorando, glorificando a Deus. Você conhece o teu pastor quando você chama para um almoço, churrasco, para uma festa de aniversário. Mas você vai conhecer verdadeiramente quem é o teu pastor quando você tiver um problema. Porque é ali que ele vai se revelar quem ele é. Se ele vai te ajudar, se ele vai te compreender, se ele vai te levantar. Outra, eu vi o testemunho do Lázaro. Lázaro, quando ele aceitou Jesus, ele foi liberto. Eu assisti esse testemunho dele. Ele foi liberto das drogas e da bebida, mas do cigarro ele não conseguia. Não conseguia. Mas teve um pastor, segundo o testemunho dele, que ajudou ele. E pegou ele e falou: não, eu vou te ajudar. Deu o ombro e a cara para bater e ajudou até ele ser completamente liberto. Então, com essas duas histórias, que lendo essa história, eu me lembrei dessas duas histórias de Lázaro, o testemunho de Lázaro e a palavra do nosso pastor, que na época, uns 23 anos atrás, ele falou isso. Eu nunca me esqueci. Já vai fazer 23 anos, eu nunca me esqueci dessa palavra. Que você vai conhecer o teu pastor quando você tiver um problema. Você vai conhecer quem que é o teu... Assim eu trago para mim. O teu esposo quando você tiver um problema. A tua esposa quando você tiver um problema. Teu pai, a tua mãe, teus amigos. Você vai conhecer quando você tiver um problema. Quando você... Os teus amigos. Você vai conhecer quem eles são. Quem são os verdadeiros amigos. Então, é isso que eu trago nessa meditação. Pedro pecou, mas foi perdoado por Cristo. Se você pecou, se você caiu, e de repente você não tem um amigo, você está conhecendo quem são teus amigos, quem são aqueles que você gostaria de te ajudar, mas infelizmente você gostaria que eles estivessem te ajudando, mas infelizmente estão mais ou menos como as servas de Caifás, que estão com tititi, e não têm a noção, não pensam sobre o seu próprio pecado, não pensam sobre as feridas que causam, os danos que pode afligir uma pessoa que caiu. Mas eu quero dizer para você que caiu, você que errou, confie em Jesus. Entrega a tua vida, a última palavra vem de Deus. Porque realmente nós vamos conhecer aqui na face da terra quem é o nosso pai, nosso pastor, nosso amigo, nossa amiga, nosso esposo, quando nós tivermos um problema. Mas o nosso Jesus, incondicionalmente, se nós erramos, nós pecamos, ele nos perdoa, se verdadeiramente nós estamos arrependidos como Pedro. Porque ele disse: Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhinhas. Ainda Deus vai te levantar e vai te entregar, porque as promessas de Deus ainda estão de pé. Vai te entregar uma missão ainda para você fazer para Deus aqui na terra, para você cuidar para Ele com amor e com zelo. E aquelas pessoas que não te ajudaram, que te julgaram, que falaram sem pensar no seu próprio pecado, que não pensaram nas consequências, nos danos que poderiam causar, deixa elas lá. Faça a tua parte, se coloque na presença de Deus, porque esse Deus, aleluia, ele nos perdoa incondicionalmente. Esse Deus que morreu numa cruz para te salvar, ele te perdoa, é ele que te chama, é ele que tem promessa na tua vida, aleluia. Então fique firme com esse Jesus, porque esse Jesus, ele
nos abençoa e nos perdoa. Nos momentos bons ele tá com a gente, nos momentos ruins, porque é muito bom alguém chegar a falar para você: ah, quando conta comigo, precisando eu tô aqui, mas na hora que você precisa, vira as costas. Mas o nosso Jesus, ele nunca vira as costas. Mas é muito bom se alguém falar para você e dizer assim: conte comigo, quando precisar, eu estou aqui. E você precisar e for lá e essa pessoa te ajudar. Que bom que Deus levanta pessoas assim. Glória a Deus. Mas muito mais bom, muito mais melhor ainda, nós sabemos que nós temos um Deus que nos perdoa, independente dos nossos pecados, nossos erros, como Pedro pecou gravemente contra Deus. Mas ele foi perdoado porque ele se arrependeu, se levantou, se levanta desse chão e receba as bênçãos, receba o perdão, receba o milagre, receba a missão que Deus tem ainda na tua vida, as promessas de Deus na tua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.